Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro Flores Partidas da Karin Slaughter. Então, gente, esse livro aqui, ele vai ter duas protagonistas que são a Lydia e a Claire. Elas são irmãs, só que elas não se falam, elas não têm um relacionamento, porque 20 anos antes elas tinham uma terceira irmã, que era a Julia, e a Julia sumiu. A Julia foi raptada, foi assassinada, elas simplesmente não sabem. Só que essa tragédia na época destruiu a família delas. Os pais se separaram e a Lydia e a Claire acabaram tendo uma série de brigas e elas também pararam de se falar e seguiram por caminhos diferentes. 20 anos se passam e nós reencontramos as duas irmãs, agora já adultas, cada uma delas tem uma vida. A Claire vive uma certa vida de sonhos, ela se casou com um homem perfeito, que é o Paul, eles têm uma vida muito confortável, ele é muito rico, enquanto a Lydia, ela sofreu com a questão dos vícios, ela era alcoólatra e também viciada em entorpecentes, e ela superou esses dois vícios e agora ela tenta dar um seguimento para a vida dela, ela tem uma filha adolescente, então cada uma das duas irmãs está vivendo a própria vida separada uma da outra e elas não sabem o que está acontecendo uma com a outra. As duas vão se juntar novamente por causa de uma nova tragédia. O Paul, que é o marido da Claire, ele vai ser assassinado numa tentativa de assalto. Já falei aqui várias vezes que a Karin Slaughter é uma das minhas autoras favoritas em relação ao thriller policial. Eu acho que ela faz isso de uma forma assim magnífica. E esse aqui é talvez o meu livro favorito dela até hoje. Foi uma das melhores leituras que eu já fiz dela e com certeza vai ser um dos meus melhores livros do ano. Esse é um livro que ele vai tratar de vários assuntos. Ele vai tratar sobre essa questão da destruição e do horror que um desaparecimento causa dentro de uma família, né? Ele também vai falar sobre essa questão de duas irmãs que seguiram caminhos diferentes e que elas precisam se reencontrar e vencer essas dificuldades e perceber que elas são uma unidade. E esse livro também vai falar sobre maldade, sobre violência e sobre tortura, mas principalmente sobre a maldade do ser humano e a maldade gratuita que o ser humano faz ao outro, né? Então, todos esses assuntos, eles estão misturados na trama e a Karin Slaughter fez um trabalho magnífico tratando de todos eles. Esse é um livro que eu preciso avisar, né, que ele é bastante pesado, ele é um pouco difícil de ler em alguns momentos. Então, se você não tem facilidade ou não gosta de ler realmente cenas mais fortes, eu acho que é interessante que você talvez ou não leia ou leia com um certo cuidado o livro, porque ele é realmente bastante pesado. Eu já li outros livros da Karin Slaughter e eu já tô meio que acostumada com a mão pesada que ela tem em relação a esse tipo de coisa. Mas é uma característica da autora, ela faz isso em quase todos os livros dela. Mas é interessante que antes de o leitor ler o livro, ele saiba disso, né, com uma certa antecedência. Esse livro é realmente um soco, né, quando você tá lendo. Eu tive sentimentos muito conflitantes em relação à história e eu terminei de duas formas. Eu terminei revoltada com a questão da maldade humana, com a questão da prepotência que alguns seres humanos têm de achar que eles podem ter o direito sobre a vida de alguém e destruir não só a vida dessa pessoa, como de toda a família dela. E eu também terminei muito triste com a história da Julia em si, que é a menina raptada. Eu me senti muito triste por ela, pelo destino que ela teve, pelo futuro que ela não teve. E eu me senti muito triste também pela família da Julia e pelo que a maldade fez com a família dela. Então é um livro assim que quando eu terminei bastante emotiva, né? E foi esse um dos motivos que me fez dar 5 estrelas direto pra história. Ele também é um livro que tem um plot twist no meio, que é muito, muito legal, bem chocante mesmo, que eu não estava esperando, então eu levei assim um tapa no meio da história. E antes de eu terminar o vídeo, eu quero fazer só um adendo sobre a arte da HarperCollins para esse livro aqui no Brasil. Essa capa na verdade é uma jacket, e eu acredito que essa mulher seja a Julia, né? E essa jacket, ela cobre uma capa, que é essa aqui, que também é fabulosa, e a capa e a jacket, elas trazem o sentimento sobre o que é o livro. Quando você lê a história, você compreende a tristeza, né, do olhar dessa mulher. Então eu achei essa capa fabulosa. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas impressões de Flores Partidas da Karin Slaughter. É um livro que eu indico com certeza se você gosta de thriller policial e de livros que tenham esse tema. Como eu falei, é um livro que tem gatilhos bastante fortes, então é interessante que antes de você ler você tenha essa consciência, né? Aliás, todos os livros da Karin Slaughter, ela pesa a mão em relação a isso. E, enfim, é um livro que eu indico, favoritado, 5 estrelas e, na minha opinião, é um dos melhores trabalhos dela. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo.